Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista, que ainda repercute o resultado das eleições de 2014. Meus sinceros agradecimentos a você que interagiu com o nosso canal de comunicação, o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br, com mensagens para o programa que exibimos na segunda-feira passada. Bom, o mérito, na verdade, dos nossos convidados que vieram aqui nessa mesa, estiveram aqui na segunda-feira, dia 6, no pós-eleição, com as suas análises, as suas observações, né? Nós tivemos o Denner Franco, que é um advogado ainda novo, um jovem, e também o professor, o psicólogo Hudson Miranda, que é um observador contumaz dos fenômenos sociais que abrangem o Brasil e o mundo e sempre nos brinda aqui com a presença. Então, os agradecimentos devem ir, na verdade, para os nossos convidados, assim como para o convidado de hoje. No programa do Cultura Entrevista dessa segunda-feira, nós trouxemos aqui o candidato a deputado estadual mais votado no Vale do Aço, principalmente em Ipatinga. Ocorre o seguinte, o Vale do Aço teve centenas de candidatos, vocês viram os nomes durante todo o período da campanha eleitoral. Entretanto, apenas 2 conseguiram a eleição, o José Célio Alvarenga e a Rosângela Reis, ambos eleitos para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entretanto, outros nomes, embora bem votados, ficaram de fora, mas deixaram uma marca importante na política local. Nós vamos conversar hoje especificamente com o Daniel Cristiano, que é do PCB e obteve uma votação expressiva. Foram 20.150 votos, ou seja, 15,59% dos votos válidos. Isso só em Ipatinga, Daniel. Foi só em Ipatinga essa votação de 20.150 votos? Com certeza. A cidade de Ipatinga ela veio aí confirmar uma tendência que nós já estamos trabalhando há aproximadamente 7 a 8 anos. Como que foi receber essa votação? 15,97% dos votos válidos é uma votação expressiva, né? É importante a comunidade de Ipatinga do Vale do Aço terem ciência que eu não fui candidato de última hora, né? Eu fui candidato já em 2004 a vereador em Ipatinga, obtive 296 votos. Para ser eleito em nada é a mesma coisa, mas são 296 pessoas que acreditaram na pessoa do Daniel Cristiano. Em 2010 eu tive 1.868 votos para deputado estadual. Então, se a gente avaliar o nosso gráfico, ele está em ascensão, contrário de outras lideranças da região, que está um gráfico inversamente proporcional ao meu, está na descendência, o meu está na ascensão. Em 2012 eu assumi a tarefa de ser candidato a prefeito de Ipatinga, onde a gente conseguiu 12,4% do eleitorado, que deu 16.096 votos. E agora nessa eleição, consolidando o resultado, no total aí de 23.910 votos, quase 24 mil pessoas em Minas Gerais, especificamente na região do Vale do Aço, querendo e apostando numa nova liderança, e especificamente em Ipatinga, a gente deu um salto de 12% para quase 16%, ou seja, pulando de 16 mil eleitores para mais de 20 mil eleitores aqui em Ipatinga que querem realmente apostar em Daniel Cristiano como essa nova liderança política para a cidade e para a região. Então eu recebi como uma confirmação da população de Ipatinga em apostar e investir numa nova liderança. Ô Daniel, uma coisa que nós percebemos quando surgem os candidatos é que as pessoas ficam querendo saber de onde é que as pessoas surgiram, né? De onde que saiu o fulano de tal, esse sujeito mexe com o quê, trabalha com o quê? Bom, você já não era um sujeito desconhecido do público, não só porque você foi candidato nessas eleições anteriores, mas também por causa do trabalho que você desenvolveu. Vamos fazer uma breve retomada da trajetória, começando com o fato de você ser professor de educação física, não é isso? Você trabalhou na USIPA, prestou serviço na USIPA? Isso, eu estudei educação física na Unileste, não cheguei a formar no curso, mas fui professor de vôlei na USIPA, na Cearia, 7 de outubro, Ipaminas, medalha de ouro. Treinei as equipes da Uzi Minas de voleibol, Uzi Minas Mecânica, Seleção Mineira de voleibol, fui assistente técnico da Seleção Brasileira, então toda uma trajetória na vida acadêmica e na vida desportiva aqui na região do Vale do Aço. Depois disso, ainda foi conselheiro tutelar, né? Presidente de uma das regionais do Conselho Tutelar. Inclusive, foi o primeiro cargo eletivo que eu disputei aqui na cidade de Ipatinga e fiquei como suplente, acabei assumindo a vaga como conselheiro tutelar, desempenhei um trabalho muito interessante e presidi o órgão durante 2 mandatos consecutivos. Então,
foi muito gratificante. Daniel, eu me lembro que eu trabalhava nessa época na Rádio Itatiaia e nós íamos lá no Conselho Tutelar, e eu estou falando isso de 10 anos, 11 anos mais ou menos. Em essa 2006. história. Em 2006, né? Então vai fazer ainda 10 anos, né? São 8 anos. 8 anos. Eu me lembro que ia lá no Conselho Tutelar fazer entrevista com você, justamente para um cenário que já despontava naquela época, que é o envolvimento das crianças e adolescentes em atos infracionais. Eu acho que era a ponta do iceberg que estava surgindo, não é isso? O que houve de lá para cá? Só piorou? Com certeza. Os gráficos de vulnerabilidade social na nossa região, na nossa cidade especificamente, só vão aumentando. Né? Isso é fruto de falta de uma política pública séria na área da educação, que contenha realmente as crianças dentro da sala de aula, que reduzam as evasões escolares e que estimulem o jovem a continuar se preparando, se qualificando para tentar chegar bem no mercado de trabalho. Caso contrário, os índices de vulnerabilidade social só vão aumentar na nossa região, na nossa cidade. É interessante você falar isso aí, porque tem gente que acha que somente reduzir a maioridade penal para 16 anos vai resolver esse problema do envolvimento do adolescente com crime. Pelo que você fala aí, não vai resolver. Com certeza que não. A mera e simples redução da maioridade penal vai mostrar para a comunidade, vai mostrar para a sociedade em geral que nós somos incompetentes para tratar da educação da criança e do adolescente na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Ainda que o Congresso Nacional decida reduzir essa maioridade penal, ela vai ter que vir acompanhada de outras medidas reais de atendimento da demanda, não é isso? Da criança e do adolescente. Veja bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 21 anos. E ela é a prova concreta da incompetência dos órgãos públicos, seja ele legislativo ou executivo ou até mesmo judiciário, para poder acompanhar uma legislação tão evoluída quanto aquela. Se a gente não consegue garantir direitos essenciais para crianças e adolescentes, já estamos querendo puni-los. Então, primeiro, tanto os executivos nacionais, federais, estaduais e municipais devem garantir os direitos básicos para a sociedade, principalmente das crianças e adolescentes. Caso contrário, nós estaremos chegando numa barbárie. Ou seja, o Estado não dá conta de tirar o jovem da situação de vulnerabilidade social. E ele entra no mundo do crime justamente porque não teve a presença do Estado acompanhando ele. Não é isso? E não é por esse caminho a linha de pensamento? São diversos fatores, né? Não necessariamente uma culpa só do Estado. Eu penso que é um conjunto de fatores que leva essa criança ou adolescente a cair na vulnerabilidade social. Primeiro, uma família sem estrutura, uma família que não acompanha o desenvolvimento escolar, uma família que não tem costume de fiscalizar o poder público municipal, estadual ou federal, nem mesmo legislativo. Então, quer dizer, tanto o governo como o legislativo anda solto, anda frouxo e não consegue cumprir as suas promessas de campanha e nem mesmo cumprir com as suas metas de governo e até mesmo de políticas públicas. Então, como cobrar de uma família nesse sentido, como cobrar de uma criança e adolescente, se o conjunto das operações, tanto da família como das obras públicas, das políticas públicas, não são favoráveis para garantir o desenvolvimento pleno de uma criança e um adolescente. Daniel, quem está no poder não cumpre as necessidades essenciais, aquelas promessas de campanha, porque realmente são impraticáveis, porque não tem dinheiro ou porque falta vontade política? A questão fiscal deve ser feita uma auditoria das contas públicas, para realmente verificar se esse juro que nós pagamos a nível federal, se ele é realmente legal, se ele realmente é viável e se realmente nós podemos ignorar um determinado momento para poder investir nos fatores, nas políticas sociais. Políticas sociais e infraestrutura também. Com certeza. Daniel, vamos soltar aqui ao assunto, então, que é o foco da nossa entrevista. Acabou indo por esse caminho aí, porque eu falava justamente da forma como você ficou conhecido. Então, passou pela USIPA, foi para o Conselho Tutelar, também prestou serviço na área da Uzi Minas, é isso? Com certeza. Trabalhei um período lá em uma empreiteira, estava fazendo a expansão lá de uma coqueria, depois de um galpão. Tive a oportunidade de trabalhar lá. Sou formado em administração de empresas na Faculdade Pitágoras. Logo na sequência eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas na área de gerência de projetos. Então, adorei e gosto demais da questão da administração. E a administração pública me chamou muita atenção devido a várias Ipatingas que eu conheci no período que eu estava no Conselho Tutelar. Eu fui verificar que em Ipatinga existiam diversas áreas em vulnerabilidade social, que não era aquela maravilha toda como as propagandas e os marqueteiros anunciam aí sobre a cidade de Ipatinga.
esses problemas que você conseguiu enxergar aí no curso, tem solução? Com certeza. Se a gente tiver... O que falta na gestão pública hoje é planejamento de longo prazo. Ou seja, até hoje as legislações complementares do plano diretor não estão devidamente prontas. Então, ou seja, são essas legislações, são esses planejamentos que vão dar referencial para o executivo, seja ele qual for, fazer a sua administração. Então, nós temos que pensar a cidade, pensar o nosso estado, pensar a nossa região metropolitana em longo prazo e não com meras promessas ao acaso para poder chegar simplesmente ao poder. Ok. Depois de passar também pelo curso, por essa pós-graduação, especialização, você foi trabalhar no comércio, isso há 5 anos, né? Há 5 anos eu trabalho numa rede de restaurante e pizzaria aqui na cidade de Ipatinga, que agregou muito valor, né, à minha pessoa na carreira profissional, principalmente na questão administrativa, lidar com pessoas, né, questão de orçamento, contratação. Então, todo esse processo administrativo passa pela minha pessoa. Legal. Olha, nós estamos conversando hoje com Daniel Cristiano, candidato a deputado estadual mais votado na região do Vale do Aço nas eleições de 2014. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos logo na sequência desse programa. E nós vamos saber dele de uma inovação. Se na campanha para prefeito, em 2012, ele fez a campanha em cima da bicicleta, esse ano ele fez a campanha segurando os cartazes feitos em papelão. Vamos saber dele de onde saiu essa história. 1 minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Voltamos com o Cultura Entrevista de hoje, que repercute ainda o resultado das eleições de 2014. O Daniel Cristiano é o convidado de hoje aqui do programa e vem nos falar sobre o trabalho que ele fez na rua. Daniel, essa ideia de fazer a campanha segurando o papelão com o número da sua candidatura, de onde surgiu essa ideia, dessa forma inusitada de fazer campanha? Você estava com o papelão na mão, enquanto os outros candidatos estavam com centenas de cavaletes nas convergências de trânsito, nos canteiros centrais, e você segurando ali o seu papelão. Como é que foi isso? Na verdade, a inovação na campanha eleitoral é uma marca nossa, né? A gente veio de 2012 com a campanha praticamente em cima de uma bicicleta e com uma bandeira, né, apostando realmente nos debates e nos horários gratuitos de televisão e de rádio. Esse ano, além da bicicleta, a gente incluiu aí uma comunicação visual, que surgiu da ideia desde 2012. Nós fizemos alguns cartazes de cartolina e agora eu pedi a que a minha esposa fizesse uns 2 cartazes, 3 cartazes de papelão, e ele acabou dando certo, que primeiro a gente colocou só um número, né, para chamar a atenção, ninguém sabia o que era aquilo, só tinha um número fazendo o contraponto aos cavaletes, e logo na sequência a gente colocou o nome e o cargo que a gente estava disputando. Então aquilo chamou a atenção da maioria do eleitor, da população de Ipatinga, e aquilo foi proliferando. Algumas crianças fizeram, alguns jovens fizeram, alguns adultos fizeram, e fiquei sabendo que até em cidades vizinhas, algumas pessoas também fizeram um cartaz de papelão e colocou para mim nas praças e nos pontos centrais das cidades vizinhas. Pois é, antes de entrar aqui por estúdio, eu estava pesquisando aqui sobre sua votação em Coronel Fabriciano, por exemplo, foram 1.085 votos dados a você. Já esperava também essa votação em Coronel Fabriciano? Veja bem, né, a gente montou uma estratégia, né, e a gente, sinceramente, eu não esperava essa votação toda em Coronel Fabriciano. A gente esperava em torno de uns 500 votos, porque nós fizemos algumas reuniões do Coronel Fabriciano e fizemos algumas atividades também nos semáforos de Coronel Fabriciano. Mas essa votação de 1.100 votos quase em Coronel Fabriciano vem assim coroar todo esse trabalho que a gente fez aqui na nossa região.
né, sendo Ipatinga, Coronel Fabriciano, tivemos uma votação expressiva também em Timóteo, Santana do Paraíso, né, Ipaba, Inhapim, Belo Oriente. Então, quer dizer, coroou realmente a região metropolitana do Vale do Aço a nossa candidatura alternativa. Bom, eu só queria lembrar aqui a seguinte situação, né? O Vale do Aço, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso, aí nós estamos falando da região metropolitana, somam aproximadamente 366 mil votos. Desses 366 mil votos aqui, aproximadamente 60% dos votos foram dados em candidatos de fora. Então sobraram poucos votos para os candidatos locais. E está aqui a explicação de por que o Vale do Aço fez apenas dois candidatos, conseguiu eleger 2 candidatos a deputado estadual e nenhum federal. Os federais que tiveram votos aqui não são efetivamente daqui, embora alguns tenham sido apoiados por prefeitos daqui, tenham algum trabalho ou outro aqui na região, mas na verdade ou são de Belo Horizonte, ou de Valadares e outros grandes centros de Minas Gerais. Uma situação para deputado estadual que chamou atenção também é que o número de abstenções, vejam bem, Ipatinga teve 35.988 abstenções, ou seja, 19,88% dos eleitores não compareceram para votar para deputado estadual no município. Quer dizer, 35 mil já era praticamente a eleição de um outro parlamentar, de um deputado. Com certeza. A gente fez avaliação da nossa candidatura e a gente percebeu que nós perdemos em torno de 7 a 9 mil votos no dia da eleição. Isso porque em nenhum ponto da nossa região foi encontrado um papel nosso sequer no chão para poder captar esse voto do eleitor indeciso. Aquele que escolhe na última hora. Aquele que escolhe na última hora, na porta da escola, na lata de lixo. Esse eleitor nós fizemos questão de perdê-lo, porque o nosso eleitorado nós temos a consciência que foi um eleitor formador de opinião, que fez questão de gravar o nosso número ou aguardar o nosso cartãozinho na carteira ou então no bolso. A questão da invasão dos paraquedistas, nós tivemos diversos deputados federais daqui de Patinga que trouxeram outros candidatos de fora, que trouxeram candidato a deputado estadual de fora. Quer dizer, vereadores de Belo Horizonte, vereadores de outras cidades, trouxeram para cá os próprios federais daqui de Patinga, trazendo candidatos de fora para aqui. Agora, é importante salientar também esse fenômeno, porque a nossa região, nesses 30 anos de democracia, ela vem sendo muito mal representada pelos parlamentares, seja estadual ou federal. Então, ou seja, deixa a porteira escancarada para os paraquedistas aqui na nossa região. Mas isso é culpa dos paraquedistas? Lógico que não, porque nós vivemos um regime democrático e eu, por exemplo, fui votado em 2011 em 111 cidades. As pessoas das outras cidades poderiam me enxergar como paraquedista, mas não. Eu fui indicado para as pessoas e elas gostaram da minha proposta. Assim como essas pessoas estão vindo para cá, se eles tiverem propostas sólidas realmente, pode ser aí o resultado e a resposta dessa invasão dos paraquedistas aqui em Ipatinga, na região metropolitana do Vale do Aço. Caso a nossa região fosse muito bem representada, com certeza o percentual, tanto de indeciso, como abstenções e de candidatos de fora aqui seria muito menor. Prova disso é aquela ponte que liga Fabriciano a Timóteo. Nós estamos finalizando uma legislatura e os nossos representantes, que ora até mesmo foram reeleitos, não tiveram a capacidade de fiscalizar ou sensibilizar o governador, que ora era da base aliada deles, a fazer aquela reforma ou a construção de uma outra ponte que liga a cidade de Coronel Fabriciano a Timóteo. Então, quer dizer, aí está uma grande resposta para a invasão dos paraquedistas aqui na nossa região, na nossa cidade. Você citou a ponte Coronel Fabriciano como exemplo, nós poderíamos ampliar isso. A falta da CEASA, Central de Abastecimento, os feirantes fazem uma feira improvisada na área do Ipatingão ao sol e debaixo de sol e chuva para abastecer a região. Poderíamos citar a MG 760, a obra começou e não parou, até mesmo falta de gestão política, porque a crise que deu lá, a crise ambiental, poderia ter sido solucionada. Com certeza. O governo poderia ter mediado uma solução junto com o EF, junto com o Ministério Público, junto com a Supran Governador Valadares, que é um órgão do governo, um órgão de licenciamento do governo. No entanto, a obra não saiu, está lá parada. Estive na região de Santo Antônio da Mata faz uns 15 dias e a obra que foi feita, eu não sou técnico, não sou engenheiro da área, mas dá para ver, até um leigo consegue enxergar que a obra está sendo perdida. Com certeza, a gente tem outros diversos pontos referenciais para citar. A própria duplicação da BR-381, os parlamentares federais não foram capazes de, nesse longo de 12 anos de governo, fazer uma investida no governo federal para sensibilizá-lo e investir em estrutura, porque essa região que deveria ser estratégica para o governo federal, e nesses 12 anos não foi, tanto para o governo federal como para o governo estadual.
Nós não tivemos aqui a construção de hospital regional que atendesse a conurbação aí da região metropolitana do Vale do Aço. Nós não conseguimos trazer para cá uma escola técnica federal nem estadual. Não conseguimos trazer para aqui um campus universitário estadual e federal. Então, quais são as perspectivas que nossa região vai ter? Qual a representatividade desses parlamentares frente aos nossos governadores e frente ao nosso presidente da República? Só queria lembrar aqui, abrir um parênteses nessa cobrança que você fez da Escola Técnica Federal. Timóteo tem a unidade do Cefet, no Centro Federal de Educação Técnica, funciona em Timóteo, tem apenas um curso de graduação, mas tem vários outros cursos, e são cursos de muita qualidade, pelo que nós acompanhamos lá. Então, praticamente a única exceção. Então, uma região estratégica que no raio de 60 quilômetros nós temos uma celulose, nós temos uma metalúrgica, temos a siderurgia muito forte e ainda a Peran lá em Timóteo, será que nós não teríamos condições de ter mais escolas técnicas com diversos outros cursos e até mesmo para desenvolver na nossa região em outros segmentos, para não ficar só preso a siderurgia e metalurgia? Será que nós não poderíamos estar evoluindo num parque tecnológico ou em outras atividades que agregariam valor para a nossa região e para nossa população? A nossa região tem um valor de força de trabalho muito alta, mas nós não soubemos desenvolver a nossa região com mais empresas e com mais tecnologia. O que é lamentável. Daniel, o enfraquecimento das lideranças políticas nos últimos anos é um assunto que veio muito à tona, foi bastante discutido aí, inclusive num programa de entrevistas, debates lá da Assembleia Legislativa. Ficou muito claro que antigas lideranças saíram do cenário e as novas lideranças têm muita dificuldade em reassumir esse lugar. As pessoas, na verdade, falam muito em mudança, querem muito um novo, algo novo, mas não é muito fácil mudar, não é muito fácil fazer uma coisa nova, né? É preciso muita criatividade, é preciso muito conhecimento, sobretudo. Você está preparado para atender essa demanda? Com certeza. Isso é prova que o meu gráfico está inversamente proporcional aos gráficos dessas lideranças aí do passado, que perpetuam no poder. Se a gente perceber, em uma determinada eleição eu tive quase 1.900 votos. Numa próxima eleição a gente subiu para 16 mil. E nessa eleição que findou dia 5 agora, nós pulamos para 24 mil votos. Então o nosso gráfico ele está inversamente proporcional, ele está na ascensão. E outros que foram até reeleitos, se a gente observar os números, estão na descendência. Então, quer dizer, além de estar preparado, existe um clamor popular que o Daniel Cristiano realmente seja essa nova liderança. E preparação a gente apresenta com a nossa formação. Existem candidatos que nem preparação técnica têm. E já comprovaram dentro das suas legislaturas que também não têm audácia, nem mesmo visão de futuro para representar a nossa região. Então eu quero unir a preparação técnica com o clamor popular. Ok. Daniel, para terminarmos aqui a entrevista, segundo turno das eleições agora pega fogo, né? A partir do fim dessa semana, recomeçou a propaganda eleitoral gratuita, as pesquisas já começaram a brotar para tudo que é lado, as pessoas têm uma desconfiança tremenda em pesquisas. Eu não vou pedir aqui para você revelar em quem que você vai votar, em quem que você apoiaria para ser o próximo presidente do Brasil, mas queria que você fizesse aí, para terminarmos, uma avaliação, uma breve consideração sobre o que você espera que seja esse segundo turno. Bom, no primeiro turno eu votei no professor universitário federal, lá da UFRJ, pós-doutorado em Ciências Sociais, professor Mauriazzi. Que é da sua chapa, do PCB. Exatamente, por acreditar que ele realmente representa mudança. Porque, como você disse, mudar, mas continuar no mesmo caminho, isso não é mudança. Uma mudança tem que apontar um novo sentido, uma nova direção. Então, na nossa opinião, apenas o Mauriazzi apresentou esse potencial de mudança. Agora, é importante para a democracia brasileira que esteja realmente acontecendo esse segundo turno, né? E essa reviravolta realmente do Aécio Neves foi surpresa. Eu, particularmente, não esperava essa reviravolta, mas já que ela está aí, está apontando nesse sentido, é bom que tenha esse segundo turno e que as contradições vão começar a aparecer e as máscaras irão cair. Agora, o meu pesar também é que na sexta eleição consecutiva, apenas 2 partidos estão disputando a presidência da República. O PSDB, que na minha opinião é muito limitado nas questões sociais, que tendem a fazer o papel dos neoliberais, que é privatizar todas as forças de trabalho, todos os recursos potenciais que o nosso país tem, e o PT, que ao longo dos 12 anos provou na prática a sua incapacidade de avançar tanto nas políticas sociais, como também resgatar a soberania nacional. Fez concessões,
privatizou grandes produtos brasileiros, o próprio pré-sal, que poderia ser totalmente brasileiro, foi privatizado, e outras questões mais. Não fez reforma agrária, não investiu o potencial necessário nas universidades federais, não investiu nos campos e nos professores para poder desenvolver a nossa nação. Então provou para a gente que realmente está obsoleto. Então quer dizer, nós temos 2 projetos que, na minha opinião, não representam a classe trabalhadora e que não representam o povo brasileiro. Legal, Cristiano, olha, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na TV Cultura. Eu espero que em breve você volte aqui para debater com a gente e trazer para os nossos telespectadores a sua visão do mundo, a sua visão sobre política, tá bom? Eu que agradeço a TV Cultura e o programa Entrevista. Muito obrigado aí, Alex. Estamos à disposição para quando precisar e quando for solicitado. Legal. Muito obrigado, Ipatinga aí, Vale do Aço, pelo apoio e pelos 23.910 votos. Bom, nós entrevistamos então um candidato a deputado estadual do mais votado aqui na região e no próximo bloco do programa nós vamos entrevistar um candidato a deputado federal que foi o mais votado, mas também não conseguiu se eleger, que é o vereador Roberto Carlos, do PT do B, que obteve 19.451 votos na eleição passada. Não sai daí, é 1 minuto, um intervalo. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje repercute ainda o resultado das eleições de 2014. No primeiro bloco, nós tivemos aqui como convidado o Daniel Cristiano, que foi um dos candidatos a deputado estadual mais votados, e agora nós temos o Roberto Carlos, que é do PT do B e foi, entre os candidatos que não foram eleitos, o mais votado aqui em Ipatinga e também nos outros municípios do Vale do Aço. E o Roberto Carlos é do PT do B, cumpre o primeiro mandato, isso, como vereador, o segundo mandato como vereador na Câmara de Ipatinga, obteve 19.451 votos, ou seja, 16,43% dos votos válidos em Ipatinga foram dados para o Roberto Carlos. Dentro do que você esperava, Roberto Carlos, surpreendeu esse resultado? É claro que você entrou na disputa para ganhar, não é isso? Mas como recebeu essa votação? Olha, Alex, a gente fez uma campanha tentando valorizar o voto regional e eu fico muito feliz com a votação expressiva que a gente teve. Foi uma pena não ser o suficiente para sermos eleitos deputado federal para representar a nossa região do Vale do Aço, representar o estado de Minas Gerais. Era necessário ter obtido mais votos e, infelizmente, a gente não conseguiu aquela projeção dos 30, 35 mil votos, que era o nosso sonho. Tinha que sair de Ipatinga com 35 mil votos. Tinha que sair de Ipatinga com 35 mil votos para ter a condição de conseguir o restante dos votos nas cidades vizinhas, que foi o que a gente fez. Nós conseguimos o que faltava, que seriam 16 mil votos nas cidades vizinhas, para a gente tentar pleitear essa eleição. O que você acha que faltou para o eleitor de Ipatinga, não só de Ipatinga, mas das 4 cidades da região metropolitana, compreender que deveriam ter priorizado o voto em candidatos daqui? A campanha nossa era uma campanha de pé no chão, tentando convencer as pessoas da importância que tem um deputado. A verdade é que, diante do quadro político, a descrença da população no modelo político brasileiro, já tinha deixado o eleitor com a grande vontade de votar nulo, branco ou votar em qualquer um, porque ele não sentia diferença de um representante local. Então, esse descrédito do político, essa enxovalhada de corrupção que todo dia é noticiado pelos meios de comunicação, com certeza fez com que pudesse ser votado em qualquer pessoa do estado de Minas Gerais. Só para lembrar aqui, a eleição para deputado federal em Ipatinga, 35.988 eleitores decidiram pela abstenção, ou seja, 19,88% do eleitorado local não foi votar para deputado federal. Votaram em branco 15.626 eleitores e os votos nulos somaram 11.000
1.065. Quer dizer, você tem um universo aí de 30, 40, 50, quase 60 mil votos desperdiçados, né? Que seria suficiente para eleger um parlamentar. Com certeza. Eu, com essa votação, no meu partido estaria eleito. Com 60 mil votos. Com 60 mil votos, estaria eleito na terceira vaga. Aí entende que falta mesmo a compreensão da importância de ter deputados, ter representantes regionais, locais, em Brasília, em Belo Horizonte. Vamos pegar como exemplo, Valadares elegeu 3 parlamentares, né? 2 federais e um estadual. Uberlândia, 3 federais, 2 estaduais. Juiz de Fora também foram 3 federais e 2 estaduais. Parece que nas outras regiões o eleitor tem um entendimento da situação. E aqui esse entendimento, e não é de agora não é a primeira vez que elege poucos deputados aqui na região. Está faltando a compreensão do eleitor? O eleitor, ele precisa entender, na verdade, qual que é o papel do deputado e qual que é a projeção do trabalho que ele pode ser desenvolvido pela região. O que ele pode trazer para a região? O que ele pode desenvolver lá em Brasília que seja benefício direto para o eleitor. Quando a gente fala de Governador Valadares, é bom lembrar que lá já tem universidade pública, hospital regional. Que lá já tem hospital regional, enquanto a cidade de o estado de Minas Gerais continuar com a grande concentração de deputados eleitos em Belo Horizonte, poucos do interior, a grande transformação ela vai ser toda direcionada somente para a capital. E quando a gente vê Valadares, vê Juiz de Fora e Uberlândia, que são cidades que já compreenderam a importância do voto regional, a gente fica se perguntando o que é preciso fazer, porque se o eleitor não está conseguindo sentir que o serviço público da nossa região é de péssima qualidade, se o eleitor não está sentindo que faltam equipamentos públicos para melhorar a vida do cidadão no dia a dia, a gente não sabe. Fica perdido. E Ipatinga já foi apelidado como terra de ninguém. Você vê que tinham cavaletes de pessoas que nunca colocaram o pé na cidade. Panfletos distribuídos na cidade por grupos que passaram por aqui somente para distribuir o panfleto. E na hora que você vai pegar o resultado das urnas, você vê que funciona. Que essas pessoas foram votadas na cidade. Vê que mais de 100 deputados foram votados para deputado federal e também para deputado estadual. Quando você pega o número de eleitores que votaram e vê nos candidatos daqui e também vê os que votaram nos candidatos de fora, a gente fica abismado. Não que seja proibido exatamente buscar voto em outra região, mas a compreensão da importância de votar em candidatos locais deveria caber à população local. O que eu falo assim, a gente acaba disputando espaço em muitos locais, em muitos lugares aqui das cidades vizinhas. Por isso que eu acredito na importância do voto distrital, que o político ele vai ter que dar resultado dentro da sua região. Ele não vai precisar buscar voto fora, mas em compensação ele também não vai poder trabalhar para fora, ele vai ter que trabalhar somente na sua região. Então, eu acredito que como futuro político o voto distrital vai melhorar muito a qualidade do voto. Mas isso depende da reforma política, que parece ser uma coisa muito distante da realidade no horizonte da política brasileira, não é? A reforma política tem que ter pulso para poder fazer, porque é contrariar interesse, tanto como a reforma tributária, a reforma previdenciária, mas são reformas que têm que entrar no calendário político do Congresso. O Brasil já não aguenta mais esse modelo político brasileiro, em que um pequeno grupo sobrepõe uma maioria e com mão de ferro consegue direcionar o futuro do Congresso e o futuro do país. Por falar em reformas, essa questão da reforma política, inclusive, passa pelo debate do financiamento de campanha. Como é que é a dificuldade de financiar uma campanha? É muito caro? O que é mais caro? É o cavalete? É a mão de obra da pessoa que vai para a rua fazer a campanha? Porque o panfleto não chega sozinho, alguém tem que levar esse panfleto. E ninguém leva o panfleto de graça, tem que receber para isso. O grande custo da campanha hoje chama-se mão de obra. E também a disparidade com alguns candidatos que têm muito e outros candidatos que têm pouco. Então vence a eleição quem tem dinheiro. Vamos falar a verdade. Na verdade, a política virou hobby de milionário. Um hobby de milionário. Um hobby de milionário. Essa frase é antiga. Mas é a grande verdade, porque aquele que tem muito dinheiro sobrepõe na política. Aquele que tem condição de colocar 50, 100, até 300 cavaletes de acordo com o andar da política e responder aos ataques que são feitos dentro de uma campanha em que se disputa o voto ombro a ombro, no peito a peito, quem tem maior chance é aquele que tem mais recursos. Infelizmente, o político que tem muito mais recurso, ele sobrepõe ao candidato que tem pouco.
Então é uma disputa muito desigual, não é? É uma disputa nem desigual, é desleal. Porque enquanto você vê pessoas que estão buscando, subindo morro, descendo escada, conversando e tentando se projetar, você vê um que contrata uma enxurrada de pessoas que consegue arcar com aquele custo e depois a gente vê que o voto aparece. Que esse voto ele vem para a urna porque ele tinha mais lideranças trabalhando, que ele conseguiu colocar mais pessoas para poder trabalhar. Então, é uma grande realidade essa. Roberto Carlos, vamos falar do futuro político seu. Vem aí pela frente, por exemplo, a disputa agora, esse ano, da presidência do Legislativo ipatinguense. O senhor é candidato? A Câmara, ela tem um mistério que é um ditado que eu pratico lá dentro, que eu nunca vi quem se coloca como candidato ganhar a eleição. Todo aquele que se colocou como candidato, com certeza ele perdeu a eleição. Eu, por fazer parte hoje da oposição à cidade, eu vejo como poucas chances remotas de ser eleito presidente da Câmara de Ipatinga. Eu acredito que o grupo da maioria que compõe o governo municipal, com toda certeza, ele tem a prerrogativa de eleger um representante lá de dentro. E eu até vejo que para efeito de composição, para efeito de direcionar os trabalhos da cidade, eu vejo que assim, como parte natural do processo legislativo ali dentro mesmo, de que o governo municipal consiga eleger o seu presidente para poder dar celeridade nos trabalhos da maneira que o governo quer conduzir a cidade e com a importância de alguns projetos que o governo tem como prioridade. Agora cabe ao grupo da oposição demarcar território, fazer uma oposição sadia para a cidade, uma oposição em que o povo esteja à frente dos interesses políticos, dos interesses até politiqueiros da cidade. Porque o povo não pode pagar o pato de se você está na oposição ou um grupo maior está na situação. Eu acredito que seja eleito alguém da base do governo e do partido da prefeita municipal, Cecília Ferramenta. Agora há pouco, o convidado nosso anterior aqui a esse bloco, Daniel Cristiano, levantava aqui a questão do plano diretor, que até hoje não tem as leis complementares. Parece que agora está dependendo da prefeitura concluir as audiências públicas e enviar os projetos de leis complementares, né? Lei de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, código sanitário, código de posturas. É isso mesmo? A Câmara, ela sempre se colocou como um fator de celeridade do processo. A Câmara, em momento algum, se omitiu, cumprindo os prazos regimentais que são pertinentes à Câmara e respeitou todo o processo, ouviu a população, foi atrás. A cidade precisa do plano diretor e das leis complementares. O plano diretor já votado, agora as leis complementares, com a maior urgência possível. Eu acredito que, nesse exato momento, tem que se dar as mãos o Executivo, a população e o Legislativo e criar o mecanismo de urgência para que essas leis sejam aprovadas na nossa cidade, a construção civil e outros setores importantes da cidade voltem a funcionar a pleno vapor. Bom, praticamente 3 anos para encerrar, se desconsiderarmos aí dia 9, 10, já 2 meses e 20 dias para encerrar o ano. Há uma esperança, pelo menos, de essas leis complementares serem discutidas, debatidas e aprovadas esse ano ainda? Eu acredito com grande verdade que vão ser votados esse ano ainda. Tomara. Depende muita coisa do Executivo, que já veio aí nos jornais e nos veículos de imprensa da cidade, assumiu o compromisso de colocar essas leis discutidas a todo vapor, e tão logo forem chegando à Câmara, eu tenho certeza que o presidente do Legislativo vai colocá-las em pauta para que essa discussão aconteça no menor tempo possível. Ok. Roberto, você citou agora há pouco um assunto polêmico aí, que foi a forma de fazer publicidade, a campanha eleitoral, por meio dos cavaletes, né, para divulgar a campanha suas. Houve muita reclamação. Essas reclamações chegaram até você? A reclamação do usuário das vias, não das pessoas que estavam envolvidas na eleição, não, mas do cidadão. Essa reclamação chegou para você? Esse modelo de campanha, ele já está desgastado com o Brasil. Quando eu falo de reforma política, é porque nós precisamos ver dessa reforma imediata da forma da publicidade da campanha. Esse é um fator preponderante para aquele que tem mais dinheiro. Não só reclamaram dos cavaletes, mas como do excesso de papel jogado na rua,
quantidade de adesivos em carro, de botões pregados em locais que não deveriam estar e outras reclamações no fator publicidade de campanha. Nós precisamos pôr um fim nessa publicidade excessiva, no volume dos carros de som, na maneira como esse som é exposto nas ruas, o horário permitido. Tem muita coisa que a gente precisa reformar. O showmício já tinha acabado. Você acha que foi um avanço ter acabado com aqueles mega shows que trazia grupos famosos, duplas, bandas famosas, né? Tipo o Chitãozinho Chororó fez muita campanha no passado, os showmícios reuniam multidões nas praças. Isso acabou, o showmício já acabou, né? O showmício foi um grande avanço também como a distribuição de brindes. Porque antigamente tinha distribuição de boné, de régua, de carteira, camisetas. E uma infinidade de outros brindes. Outdoor também foi proibido? Foi proibido. Que outdoor, é caríssimo, a publicidade é caríssima. Então, a sociedade vai evoluindo, vai em passos lentos, mas está evoluindo. O que a gente precisa, na verdade, é fazer essa reforma por completo e não fazer uma coxa de retalho, que é o que vem sendo feito. Proíbe uma coisa aqui, a população reclama, proíbe outra, e reclama de novo, proíbe mais um item. Não, nós precisamos agora caminhar para a reforma política, mas fazer uma reforma de verdade que contemple o anseio da população. Agora, é lógico que essa reforma política ela deverá passar por um consenso e não pode ser uma coisa isolada. Por exemplo, se o Roberto Carlos tivesse sido eleito e chegasse lá no Congresso defendendo sozinho a bandeira da reforma política, dificilmente iria vencer lá os 500 e tantos deputados. Né? Eu sempre acredito que a maioria ela se constrói com a persistência da minoria. É a minoria demarcando território e buscando argumentos para suas teorias, que vai se construindo um grupo e esse grupo vai se aumentando até se tornar a maioria. Eu sempre sei que uma andorinha só não faz verão, mas é por ela que a gente começa no dia a dia martelando e mostrando quais são os posicionamentos que precisam ser feitos para que a mudança aconteça. Já estamos aqui quase no fim do Cultura Entrevista de hoje. Vou falar para o nosso telespectador o seguinte, Roberto Carlos, o segundo turno das eleições já está aí a pleno vapor. Como é que você está vendo essa movimentação? Apoiaria quem? Quem você gostaria que fosse eleito presidente, o próximo presidente do Brasil? Eu disputei esse momento eleitoral do primeiro turno das eleições majoritárias ao lado do candidato a presidente Aécio Neves. Acredito que ele é o mais preparado, para poder conduzir os rumos do nosso Brasil da maneira que a gente espera que seja. É um Brasil que precisa de reformas, é um Brasil que precisa crescer, é um Brasil que precisa criar mecanismos de transparência e de modernidade, e Aécio representa hoje um político novo, uma novidade política para administrar o Brasil, uma nova política para um novo Brasil, que é o que a gente está buscando. Então, por isso, eu estou junto com Aécio e trabalho pela eleição do presidente Aécio Neves para governar o nosso Brasil. Ok, vai participar diretamente da campanha aqui no Vale do Aço, no segundo turno? Já estou participando da campanha, sou um dos coordenadores da campanha, presidente do Aécio, e já estamos trabalhando. Nós precisamos virar o jogo, nós perdemos a eleição aqui na nossa cidade. Eu, como candidato a deputado federal, que fui majoritário aqui na cidade, derrotando outros figurões da política local, tenho certeza que agora, por conta de pedir voto para o nosso presidente Aécio Neves, vou colaborar com o processo e também poder influenciar o resultado da eleição dentro da nossa cidade. Legal, Roberto, quero te agradecer muito a vinda aqui ao Cultura Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de toda a direção da TV Cultura, por, mais uma vez, construir um espaço democrático para que aqueles que foram eleitos e aqueles não eleitos possam discutir e também ter a oportunidade de agradecer, né, aos eleitores que optaram pela nossa candidatura. A certeza que um projeto de construção política, tanto para Ipatinga e para o Vale do Aço, ele apenas começou. Legal, muito obrigado mais uma vez. Eu quero lembrar que convidamos outros
candidatos aqui da região para que participassem do programa hoje. Por problemas de agendas, justificaram aqui a ausência, mas quero dizer que o espaço está aqui aberto. Futuramente podemos deixar que esses candidatos venham aqui conversar também com vocês, telespectadores. Quero agradecer você que nos acompanhou em todo o Vale do Aço e lembrar o nosso contato, é entrevista@tvculturavaledoaço.com.br, é o canal de comunicação. Quer participar do programa? Deixe lá a sua sugestão de roteiro de pauta para que nós sentemos aqui nessa mesa e vamos conversar, tá bom? Então, todos uma ótima semana.